eu quero falar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Eu quero falar para vocês o evento que vai ter, que vai ser a oficina do Candi. Quem estava na live mais cedo, já ficou sabendo, mas vai ter um evento virtual, online, gratuito, sobre Candi do dia 2 ao dia 6 de agosto, que vai ser a oficina do Candi. A oficina do Candi vai ser uma oficina que vai durar de 2 a 6 de agosto, onde eu vou mostrar para vocês o meu método para vocês aprenderem Candi mais rápido, de modo que em 7 meses vocês já vão estar lendo textos sem furiganar. E pessoal, esse espaço de 7 meses que vocês vão poder passar correndo por esses meses, muita gente leva 2 anos, às vezes até 3 anos para conseguir chegar nesse nível de conseguir ler esses candis. E eu vou ensinar esse método nessa oficina. Quem já participou de outros eventos online meus, pode já ter visto sobre o método, mas nessa oficina eu vou dar exercícios práticos. Vai ter coisas que vocês vão poder fazer bem na prática mesmo, para vocês testarem o método e verem como o método realmente funciona para vocês fazerem o estudo do Candi. Para vocês se inscreverem é muito fácil, é gratuito. Eu falar fácil e grátis ao mesmo tempo. Eu falei frátis. É gratuito. Vocês só precisam se inscrever no link que tem aqui na descrição da live, no YouTube e no Facebook, e aqui no Instagram tem na bio, tá? É só clicar, colocar o e-mail e vocês já vão estar inscritos. Se por acaso vocês usarem o WhatsApp, eu recomendo que vocês entrem no grupo de WhatsApp também. O grupo de WhatsApp vai poder criar uma conexão mais assim, sem barreiras, para que vocês possam receber tanto os links das lives que vão rolar agora diariamente sobre Candi, como também para vocês poderem conseguir o acesso aos links da oficina quando eu enviar, ok? Porque às vezes o que acontece? Por e-mail, às vezes cai na caixa de spam, às vezes acontecem várias coisas assim, então eu recomendo que vocês entrem, se possível, se vocês usarem o WhatsApp, no grupo de WhatsApp também. É um grupo silencioso, não é um grupo aberto, então vocês não precisam se preocupar que vocês não vão ficar recebendo 1 milhão de mensagens, tá? Vamos lá. Primeiro, gente, eu gostaria que vocês me dissessem qual é a opinião de vocês sobre a palavra fluência. Porque a gente fala muito sobre fluência, a gente fala sempre muito, fique fluente em tantos dias, em tantos meses. Seja fluente, como ficar fluente em japonês. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham que é fluência. Agora é a hora de vocês comentarem. Não precisa ser uma definição correta. Eu quero só que vocês me digam o que vocês pensam quando vocês leem a palavra fluência. O que passa pela cabeça de vocês? O que é fluência para vocês? Aqui, deixa eu só puxar antes o comentário do Henrique. O Henrique falou aqui que é essencial o Candi para entender as diferenças da língua, as diferenças dentro do próprio japonês, né? O Guilherme, falando agora sobre fluência aqui, disse que fluência é o quanto você compreende o idioma. O Isaías falou aqui que acho que é falar e escrever sem ficar travando, pensando muito. Pessoal aqui no Instagram, se quiser, compartilhe a opinião de vocês também sobre o que é fluência. Bom, fluência, eu acredito que cada um tem o seu modo de pensar sobre o que é. Por favor, coloquem aí o que vocês acham também, enquanto eu estou falando aqui. Podem colocar à vontade. Mas eu acredito que a definição de fluência minha, sua, de muitas pessoas, acaba vindo para isso aqui, que é um tipo de liberdade. É um tipo de liberdade a fluência. É a liberdade de você poder se comunicar sem ter problemas.
ou até poderia dizer, né, para evitar problemas. Se você for fluente no idioma, você evita uma série de problemas, né? Quem mora no Japão sabe disso. Quem mora no Japão e não fala japonês muito bem, passa por várias dificuldades, né? Até as coisas básicas são difíceis de fazer se você não tem fluência no idioma. Então, eu quero saber se vocês concordam com essa definição. Quem concorda com essa definição, coloque sim aí nos comentários. Escreve sim. Se você concorda com essa definição de fluência. A liberdade de se comunicar sem ter problemas, sem ter dificuldades, talvez, né? Seria uma outra opção para você colocar aqui. Porque quando a gente tenta se comunicar e rola uma travada, né? A gente tem dificuldades, a gente tem problemas para as pessoas entenderem o que a gente está falando, a gente não sente que é fluente, né? O Claudinei aqui diz que sim, a Camila diz que sim, o Arthur aqui também disse que sim, concorda, o Luiz aqui também disse que concorda. Realmente, muita gente pensa influência como assim, o seu japonês ser perfeito. Tem gente que pensa influência como conseguir se comunicar de alguma forma, né? Conseguir se comunicar de alguma forma. Então, eu acredito que a palavra-chave na fluência é liberdade. É você ter liberdade para você não precisar dos outros para falar as coisas para você, né? Principalmente quem mora no Japão, brasileiros que moram no Japão sofrem bastante com essa situação de, por exemplo, vai no médico, precisa ter alguém sempre traduzindo, ou no banco, ou qualquer coisa assim. Então, a fluência traz liberdade para todo mundo, né? Isso é uma coisa que eu acredito que a gente pode concordar. Aí agora eu vou falar de alguns pontos que o kanji vai te ajudar a ter fluência, porque eu quero convencer vocês, pessoas que acham que não precisa dar atenção para kanji, ou que o kanji não deve ser uma prioridade nos estudos de japonês. Quem já está estudando japonês pode pensar assim, não, mas depois eu estudo kanji, depois eu estudo kanji. Mas essa apresentação vai ser para mostrar para vocês que vocês estão perdendo um tempo que não vai voltar mais. Primeiramente, gente, o kanji vai te dar acesso a mais materiais. O que são mais materiais? Com o conhecimento de kanji, quando você consegue ler kanji, você vai ter acesso a livros, a jornais, a mangás e uma série de coisas escritas que você vai poder usar para evoluir mais ainda na língua japonesa. Se você estuda japonês, você pode estudar japonês há 10 anos, há 15 anos. Se você não for uma pessoa que entende que o kanji é importante e você não estudar kanji, você vai ficar travado, porque você não vai ter acesso a materiais de adulto, por assim dizer, né? Quando eu digo materiais de adulto, não pense em besteira. Materiais que eu quero dizer que foram feitos para pessoas, cidadãos japoneses, adultos, para utilizar esses materiais. Ou seja, um jornal, um mangá qualquer. Mangá, tem muitos mangás que tem furigana, mas não são todos os mangás que tem furigana. Alguns vão ter apenas um pouquinho de furigana para te ajudar, né, lá, mas tem muitos que não tem furigana mesmo. E livros, realmente, livros assim, para pessoa adulta, não tem mesmo furigana. Até os livros para adolescente, os romances, né? Eles são feitos de um modo que é para ter cada vez menos, né? Furigana, para você fazer a leitura, né? Eu vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Espera aí, tá na minha estante. Um livro do Haruki Murakami, Noruei no Moriki. Deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver. Aqui é um livro que eu comprei lá no Japão. Esse livro, os livros lá no Japão, eles são
eles são assim pequenininhos. É pequenininho e eles são super molinhos. Eles não costumam fazer livros de capa dura, porque eles querem fazer o livro o mais fácil possível para você poder segurar assim. Porque os japoneses gostam de ler no trem, aí às vezes fica em pé, segurando, e aí lê assim, né? Com o trem assim, se mexendo. Então, os livros eles são feitos para não serem muito pesados e serem assim bem fáceis de manusear, né? E aí, se vocês olharem aqui, eu vou mostrar para o pessoal do Instagram primeiro. Não tem leitura no texto. Os kanjis, eles estão todos sem leitura. Vou tentar aproximar melhor aqui. Eles estão todos sem leitura. Vou mostrar para vocês aqui também. Esse é o normal. Esse é o normal de um livro para adultos usarem, né? É um livro normal. E se você não tem conhecimento de kanji, você vai ficar de fora dessa experiência e de muitas outras, né? Aqui eu estou falando de acesso a materiais que vão te dar uma coisa, como é que eu vou dizer? Uns materiais que vão te dar um objetivo diferente e vão fazer com que você consiga absorver palavras novas e coisas novas, que é o que eu vou falar logo em seguida. E as experiências que você pode ter quando você consegue ler kanji, elas são inúmeras. Imagina, você vai chegar num restaurante e você vai tentar ler um menu e você não vai conseguir ler esse menu se você não souber kanji. Se você não souber kanji, vai ficar bem difícil de você ler. Tem, assim, alguns restaurantes que tem até menu para estrangeiro, mas não são todos. E se você olha a foto dos menus, as fotos, elas nem sempre vão estar do lado do prato que você quer, assim. Às vezes é tipo um monte de foto misturada, fotos gerais, né? Fotos gerais e você tem que ficar assim, que prato é esse, né? E se você não sabe kanji, você não tem como olhar e ler direito, né? Tudo. Claro que você pode perguntar, né, para as pessoas. Se você não sabe ler kanji, você pode conversar. Se você consegue falar em japonês, você pode perguntar para a pessoa. Mas a tendência de quem não estuda kanji é não conseguir sair do nível básico. E por que isso? Isso tem um motivo muito simples. É porque, pessoal, quando você entra num estudo de japonês e você começa a usar os livros de japonês, vocês conhecem vários livros, tem vários livros que vocês devem usar. Por exemplo, o Mino no Nihongo, ou por exemplo, aquele Nihongo Challenge, ou então aquela série de livros de vocabulário, que é também da mesma editora, do Nihongo Challenge, Marugoto. Tem vários livros, né, de japonês que são muito populares entre todo mundo que estuda japonês. Esses livros, eles têm bastante furigana no kanji. Tem muita coisa para você ler. Bastante furigana. Só que, depois que você terminar esses livros, se você não estudar kanji enquanto você estuda esses livros, enquanto você estuda outras coisas, se você não fizer isso, quando você tentar sair desse básico e for para o intermediário, você não vai conseguir usar o material do intermediário direito. Por quê? Porque o material do intermediário, muita coisa não tem furigana. Aí você tem que saber aqueles kanjis. Então, aqueles kanjis todos do básico, do N5, do N4, que você deixou para lá, que você não quis fazer o estudo, eles vão fazer falta quando você finalizar o básico, ou ainda dentro do próprio básico mesmo. Porque quando você não tem assim a visão de que você vai ter que aprender aqueles kanjis, você não estuda os kanjis, você acaba não aprendendo o vocabulário tanto quanto você poderia aprender.
Porque estudar kanji faz você aprender muito vocabulário também. O Maurício está até falando aqui, olha. A partir do N3, acredito que não há furiganás. Pois é, em muito livro de N3 não tem furiganá mais para você ver. Não tem mais furiganá. A não ser assim, umas palavras muito novas que vão aparecendo, mas também só a primeira vez. A Kelly está falando aqui também. Exatamente isso. Tive que voltar, pois não consegui passar para o nível intermediário sem o kanji. É isso que acontece. Isso também aconteceu comigo. E é bizarro, porque quando a gente não sabe disso, quando a gente não sabe essa verdade, a gente acaba achando que a gente é meio burra, sabe? Quando a gente não faz assim, não tem essa noção de que precisava ter aprendido aqueles kanjis, aí a gente chega naquele material do intermediário e fica assim, isso aqui é muito difícil para mim. E aí a gente volta e fica em círculos no básico. É isso que acaba acontecendo. A gente vai ficando em círculos, em círculos, em círculos, porque simplesmente a gente não sabe o que fazer. A gente já sabe aquele material básico. Sabe, né? Mais ou menos. Mas aí, teoricamente, a gente teria que seguir em frente. Mas é como se tivesse um portão fechado, sabe? E você não tem a chave. E você não tem a chave. Aí você fica como, né? Você fica sem saber, né, o que fazer. O Jefferson está comentando aqui. Em livros de japonês só tem furigana nas palavras kanji que não são muito usados, né? Exatamente. Eu estava lendo, assim, em todos os materiais de japonês tem tem algumas palavras, alguns kanjis que eles botam furigana porque é muito pouco usado e até adultos japoneses eruditos formados que sabem muita coisa não iriam saber como ler. Muita gente não ia saber como ler. Então eles colocam, né? Eles colocam essa leitura. Tem livro de N1 na parte de texto que às vezes eles botam uma colinha, ó, isso aqui significa tal coisa, isso aqui tem a leitura tal, porque pessoas normais também não saberiam, né? Mas de um modo geral, você vai precisar saber 99% das coisas. Então, quando você chega num ponto que você não tem mais assim o que fazer, quando você chega num ponto que você não tem mais o que fazer, você acaba ou desistindo de estudar japonês porque você não consegue passar daquele porteiro, daquele portão. O Jefferson falou aqui até. No portão tem um porteiro que só deixa você passar sabendo os kanjis. Ele pergunta assim, qual é a senha? Qual é a senha? Escreva o kanji aqui, né? Então, ou você desiste quando você chega naquele portão. Quem já viu Hunter x Hunter? Quem já viu Hunter x Hunter? Em Hunter x Hunter, na casa do Kirua, da família do Kirua maluca, tem um portão que é muito pesado o portão. E aí você tem que ter muita força para conseguir abrir. É a única forma de você entrar na propriedade lá é você abrir aquele portão pesado. E é meio que isso. Se você não tiver o conhecimento do kanji, você não consegue abrir esse portão e sair do básico para o intermediário. Você vai ficar sempre preso no básico. O Flávio está falando aqui, o meu japonês nível de anime. Tem um pouco de dificuldade. Cara, é só você cair dentro dos materiais aí. Mas tem que estudar kanji, senão já viu. Vamos seguir. A segunda coisa que o kanji te dá é que te ensina vocabulário. Quando você sabe os kanjis, você vai ter acesso naturalmente a mais vocabulário e isso graças aos materiais. Graças aos materiais que você vai ter acesso porque você sabe kanji. Aí, uma ideia que eu posso dar para vocês prestarem atenção a partir de agora, é vocês lembrarem dos kanjis e dos radicais
desses kanjis e começarem a fazer associação com as palavras e os significados. Por exemplo, a gente tem o kanji de caminho. Esse primeiro kanji aí é caminho, michi. Se vocês notarem, ele tem o mesmo pedacinho que pega no lado esquerdo e embaixo. É o mesmo pedacinho que pega no lado esquerdo e embaixo dos outros kanjis aqui embaixo, que é o kanji de enviar e o kanji de prosseguir, seguir em frente. Então, esse pedacinho, ele é conhecido como radical de caminho e ele vai estar em palavras que têm essa ideia de caminho. Tem essa ideia de caminho. Então, se você lembrar que esse kanji, ele tem... que esse radical, ele tem esse significado, os outros kanjis que vão ter esse mesmo radical, eles vão ter, assim, vão estar todos na mesma família, sabe? Eu costumo dizer que parece que os kanjis, eles são todos assim, cada kanji tem o seu clã, né? Cada kanji tem o seu clã. E aí o clã é o radical, né? Aí o clã tem a sua cultura, né? O clã tem a sua cultura, o clã tem o seu jeito de encarar a vida, os seus valores, né? E então o kanji também vai seguir os valores que o radical vai passar para ele, o significado de vida que o radical vai passar para ele. Então, esse kanji de caminho, ele tem o radical de caminho, o próprio radical de caminho. E o kanji de okuru também tem esse radical. O kanji de susumu, que é o de baixo, ele também tem esse radical. Michi, okuru, susumu. Serve para dizer alguma coisa sobre um caminho. Então, caminho, enviar, prosseguir, seguir em frente. São kanjis diferentes, são palavras diferentes, mas tem o mesmo radical. Então, quando você olhar um kanji que não tem necessariamente o mesmo significado, mas tem o mesmo radical, você mesmo que você não saiba exatamente o significado, se você souber o radical, você pode... A gente fala nantonaku em japonês. Nantonaku é de alguma forma, de algum jeito, né? Você pode, nantonaku dar um jeito, né? Você pode dar um jeito de você conseguir fazer esse estudo e aprender mais estudando menos, se você parar para estudar kanji. Outra coisa que eu posso dizer sobre o vocabulário são os próprios jukugos. A gente falou sobre radical, mas não é só o radical que te ajuda. Os jukugos, gente, eles são combinações de kanji que formam palavras imensas. Assim. Então, aqui nós vamos ver, por exemplo, na palavra Jidohanbaiki. Jidohanbaiki, que é essa primeira que tem aqui, é a máquina de vendas automática. Jidohanbaiki é aquelas maquininhas que você pega bebidinha, né? Lá no Japão. A gente tem, por exemplo, aqui, quebrado, a gente tem Jido, que é automático. Jido, automático. A gente tem Hanbai. Hanbai, que é venda. É você fazer a venda. Jido Hanbai, que é a máquina. Jido Hanbai Ki vem a ser a máquina de vendas automática. É a máquina de vendas automática. Aqui, gente, a gente pode ver que esses kanjis, eles todos têm significados únicos e eles, aglutinando, eles vão ter um significado maior. Vamos ver aqui um por um para vocês verem. Esse aqui
Esse primeiro kanji é um kanji que significa, é o de Bum, que é você próprio, você mesmo, sabe? Esse tipo de kanji, ele vai ter esse significado de por si próprio. Por si próprio. Esse primeiro kanji da primeira palavra. O segundo, ele é de movimentar. Movimentar. Que é o goku, movimentar-se. Então a gente tem jido, que significa automático. Automático. Jido, movimentar por si próprio. Perdão. Movimentar por si próprio. Então aqui a gente tem automático, jido. Depois a gente tem hambai. Hambai significa venda, venda. Na verdade, vendas assim, o ato de vender e o processo de vendas. Aí aqui a gente tem esse primeiro kanji de hambai, que é o terceiro kanji da palavra, ele tem significado de marketing, marketing, vendas. E esse outro aqui é de vender por si, né? Em si, né? O ato de vender, uro. Hambai é só uma palavra um pouquinho mais técnica, né? Para venda. E ki é de máquina. É máquina. Então a gente tem máquina de vendas automática. Máquina de vendas automática. Se você aprende essa palavra de Dohanbaiki, e você não aprende o kanji, você só aprende a palavra. Você só aprende uma palavra. De Dohanbaiki. Máquina de vendas automática. Se você aprende os kanjis, você entende de onde essa palavra veio. Você entende de onde essa palavra veio e você aprende muito mais. Vamos ver os outros aqui. Esse aqui, Ishokenme. Ishokenme significa com todas as forças. Com todas as forças. Com toda, assim, se você fala Ishokenme benkyou shimasu. Eu vou estudar com todas as minhas forças. A gente tem aqui o primeiro kanji é o de Esse kanji aqui ele é de vida. É o de vida. E esse aqui é como se fosse distante. Ele não é usado sozinho. Ele tem ideia de distante. E esse aqui também é vida, mas também é destino. Esse mei. É o mei de mei. Mas também se lê inoti. Então, significa que você vai usar toda a sua vida para fazer aquilo. A ideia não é você fazer, tipo, rápido. A ideia é você se esforçar para ter resultado. É bem filosófico. É bem filosófico. A ideia é que você vai se esforçar, mesmo que não haja resultado tão rápido, tão óbvio. Ishokenme. Você vai usar a sua única vida para chegar no seu destino distante. É a ideia, né? E aqui embaixo a gente tem como se fosse um provérbio, Ichigo Ichie. Ichigo Ichie significa uma vida, um encontro, um momento, um encontro. Que serve para você falar que nós temos um período e um encontro. Essa ideia é para você dizer que nós temos que aproveitar as coisas da vida, porque nós só temos uma chance, né? As coisas só acontecem para a gente no momento que elas têm que acontecer, mas elas só acontecem para a gente aquela vez. Não é garantido que vai acontecer de novo. Então é meio que aproveite o momento, né? Aproveite o momento. É o que quer dizer isso. E a gente percebe que quando a gente vê essas palavras em kanji, a gente vê as palavras em kanji, a gente aprende não só a palavra, não só o que quer dizer aquilo, mas a gente aprende tudo que está por trás. Se você aprende essa palavra sem kanji, não tem a menor graça, porque você está perdendo muito. É muita coisa que você não está vendo por trás. E aí o que acontece? Quando você tem conhecimento dessas palavras com kanji, quando você olhar esses kanjis em outras palavras, você vai conseguir compreender.
você vai conseguir entender, ah, esse era o kanji de vida, então aqui com esse kanji significa isso, ah, faz sentido, sabe? São coisas que vão te ajudar a aprender muito mais rápido outras palavras. Então, eu sempre falo que quando você consegue estudar kanji e aprender kanji, você está aprendendo por tabela um monte de outras palavras, você está aprendendo por tabela um monte de outros kanjis até, porque os kanjis seguem padrões, né? O último ponto que eu quero falar, gente, é sobre a cultura. O último ponto é sobre a cultura japonesa. Os kanjis, eles também acabam ensinando coisas da cultura japonesa. Apesar da gente saber que os kanjis vieram da China, os japoneses adotaram mesmo os kanjis e imbuíram no significado do kanji a filosofia japonesa, o jeito japonês de ser. E eles são, assim, bastante conscientes de quanta cultura o kanji carrega. Então, por mais que as pessoas falem assim, nós estrangeiros, assim, as pessoas reclamem, ai, mas para que kanji? Não precisa ter kanji. Não dá para separar o kanji do idioma japonês. Faz parte da personalidade, faz parte da cultura daquele país. Eu trouxe aqui como exemplo esse kanji aqui, que ele é muito, ele é extremamente, eu falo que é kanji do mundo verde, porque aparece assim em muitas coisas que vende nessas lojas de coisa natureba, sabe? Porque o pessoal gosta de colocar, sei lá, enfeite de parede, quadro, escrito assim, paz, harmonia e tudo mais, né? Ou fazer tatuagem, né? Esse kanji aqui, ele originalmente ele não tinha significado, isso segundo a minha pesquisa, claro. Eu não sou formada em história da língua nem nada, mas de acordo com a minha pesquisa, esse kanji, ele no chinês, ele não tem esse significado de harmonia. Ele não tem. O significado de harmonia era de outro kanji, que, na real, tinha um outro significado também. Porque os kanjis, eles têm, tipo, às vezes 2 significados ou 3, assim, significados base. E aqui, o kanji que significa harmonia mesmo, ele significava também anão. Tipo, anão. E quando os japoneses foram escolher o kanji que representaria o Japão, que representaria o espírito japonês, eles queriam eles queriam que significasse harmonia, algo harmonioso, mas eles falaram, pô, esse kanji é zoado, eu não vou botar esse kanji que tem significado de alguma coisa que eu não quero que tenha. Então, eu vou pegar esse outro kanji que é melhor e eu vou colocar o significado de harmonia nele, porque sim. Porque agora nós estamos usando kanji aqui no Japão e nós vamos usar esses kanjis como nos convém. É isso. E foi o que aconteceu. Eles pegaram esse kanji, eles colocaram a ideia de harmonia e Japão nesse kanji. Mas como é Japão, gente? Você pode estar pensando assim, mas Mônica, Japão não escreve diferente? Será que vocês podem escrever Japão aí, gente? Nihon. Nihon. Quem pode escrever Nihon para mim? Aí nos comentários? Só para o resto do pessoal ver o que eu estou falando. Nihon, que é aquele kanji, é o kanji de dia e o kanji de livro, né? Nihon. Na verdade, não é livro, é origem, né? Que é a origem do sol, Nihon, né? Que você acaba escrevendo, né? Nihon. Obrigada, Alice escreveu, Jefferson também escreveu aqui. Nihon. Esse Nihon, Carolina também escreveu, obrigada. Esse Nihon, ele é como a gente fala Japão, né? O país Japão, né? A gente escreve dessa forma. Cleidson escreveu aqui, Cleidson, obrigada. Aqui no Instagram também. A gente chama Japão por esses kanjis, Nihon. Mas tem várias coisas que a gente vai usar o significado de Japão usando esse kanji. Né? A gente tem harmonia
também, mas também tem o significado de Japão. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas palavras aqui. Por exemplo, a gente tem o agashi. O agashi significa doce japonês. O agashi, essa primeira palavra que está aqui. O agashi, doce japonês. Aí tem o esse kanji que é para ser harmonia e Japão. E esse gashi é o kashi de okashi, que significa doce. Então é o doce tradicional, tem vários doces, aqueles doces de mochi, doces que são doces tradicionais, que eles gostam de comer na cerimônia do chá e tudo mais. Aí a gente tem embaixo washitsu. Washitsu é a sala de tatame, aquela sala em estilo japonês, sala oriental, que tem aqueles móveis baixinhos, sabe? A sala de tatame, washitsu. Aí a gente tem washi, papel oriental. É um papel decorado, bonito, que pode ser usado para você fazer carta, escrever umas coisas assim em shodô. Mas eu não sei, todo mundo que usa aí, não sei se você conhece, mas todo mundo que usa aí bullet journal, já ouviu falar disso aqui? Será que eu tenho aqui? Eu tenho uma aqui. Alguém sabe o nome disso? Eu vou até tirar aqui. Alguém sabe o nome disso aqui? Como é que chama isso aqui? Alguém sabe? Será que alguém sabe? Como chama essas? Tem alguém que faz bullet journal, que faz planner aí, com certeza sabe o que é isso. Ó, aqui, washi tape. Exatamente, o pessoal aqui respondeu washi tape. Washi que é papel oriental. Exatamente isso, papel oriental. São as fitas. Alguém falou anel, isso não é um anel. Isso aqui é um negócio de fita. São as fitas decorativas bonitinhas, são chamadas de washi tape, e é justamente essa palavra aqui, gente, washi, papel oriental. Washi significa exatamente isso, é o papel oriental que você usa para decorar coisas e tudo mais. Papel em estilo oriental, papel oriental. Então, olha, vocês falam por aí essa palavra e vocês nem sabiam, né? Washi tape é isso aqui, washi, papel oriental. Por último, eu coloquei aqui como exemplo washiki. Washiki é estilo oriental, mas estilo que é oriental. Tem várias coisas que podem ser washiki. Uma das coisas que mais é usada essa palavra é no banheiro. Eu não sei se vocês já viram aqueles banheiros que não tem vaso. Eu não sei se vocês já viram aqueles banheiros sem vaso. Banheiro sem vaso, quer dizer, tem uma parte de louça, mas é meio como se fosse um buraco no chão. É meio como se fosse um buraco no chão. Eu vou procurar aqui foto para mostrar para vocês, só um instante. É meio como se fosse um buraco no chão que você tem que agachar para usar o banheiro. Se vocês forem, quando vocês forem, aliás, no Japão, vocês vão encontrar esse tipo de banheiro. Os brasileiros que moram lá chamam de motoca. Vocês vão ver por quê. Os brasileiros chamam de motoca, porque você fica posicionado como se você estivesse numa moto. Posicionado como se você estivesse numa moto. Esse tipo de banheiro aqui, ó. Vou mostrar para o pessoal aqui no Instagram também. Esse tipo de banheiro é o banheiro em estilo oriental. Esse banheiro aqui, assim. Aí você tem que abaixar. Quando você tá cheio de roupa, é mó chato de usar isso aqui.
Mas dá para usar, eu já usei várias vezes. Esse aqui tem até uma tampa, que engraçado. Mas é assim. E você tem que se agachar aqui para poder usar. Né? Tem muita gente que não gosta de usar esses banheiros. É previsível. Ó, aqui tem até uma sombra mostrando como você usa. Tem muita gente que não gosta, né, de usar esses banheiros. Isso é normal, né? Porque você tem que abaixar, né? Até a Alicia falou aqui, eu não gosto porque tem que abaixar. Mas sabe que teve uma vez eu falei com uma moça, eu falei assim, nossa, mas por que vocês têm esses banheiros assim, aqui e tal? Pra quê? Eles têm aqueles banheiros mó boladão, né? Cheio de botão. Eles têm aqueles banheiros que solta jatinho d'água. Por que eles têm esses banheiros assim, sabe? Que parece um buraco no chão, né? Aí sabe o que ela me falou? Ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, ela falou assim: "Ah, eu prefiro usar o banheiro oriental". Isso aí que eu mostrei para você. Aí eu falei: "Mas por que você prefere usar o oriental?". E ela disse: "Eu não quero sentar minha bunda onde outra pessoa sentou". Cruzes. Aí eu, é verdade, faz todo sentido. Faz todo sentido. É mais higiênico, porque você não senta, né? Você não encosta. Tem gente que, assim, nós mulheres, nós somos, assim, equilibristas, né? A gente tem, assim, uma força nas pernas que a gente praticamente já faz isso quando a gente não quer sentar, né, para poder usar o banheiro. Mas ela falou isso, eu fiquei assim, é verdade, de fato. De fato, de fato. Aí eu não critiquei mais quem diz que prefere, né? Porque eu pensei, realmente, se você para pensar, é muito mais higiênico você não ter que sentar, né? Então não critico mais. Mas voltando aqui, esse é o estilo oriental. Estilo oriental é a coisa em estilo oriental. No caso aí é o toire, né? O acho que toire. Vocês estão comentando coisas muito engraçadas. Comentaram assim, e se você cair? Cara, se você cair vai ser triste, né? A Alicia disse que limpa antes de sentar, né? Mas comentaram, a Sarração comentou uma coisa muito certa aqui, que se homem faz xixi em pé ali, não daria certo no Brasil nunca. Infelizmente, devo concordar com você. Mas é isso, gente. Eu quero que vocês coloquem perguntas para mim aqui, que eu vou fazer o encerramento da live, falando aqui a respeito novamente da oficina de Candy, para quem chegou depois e não ouviu o recado. Do dia 2 ao dia 6 de agosto, gente, eu vou colocar assim. Do dia 2 ao dia 6 de agosto vai rolar a oficina do Candy. Vai ser uma oficina gratuita, evento online, para você, pessoa que sabe que precisa aprender kanji, não sabe mais o que fazer para aprender esses kanjis todos. Eu vou ensinar o meu método para você aprender como você tem que fazer para você estudar kanji e não esquecer mais, para o seu estudo não ser inútil, para você conseguir, em 7 meses, conseguir ler texto sem furiganá. Se você seguir o método, você consegue essa proeza. Geralmente, quem estuda japonês há bastante tempo, já estuda há bastante tempo, mas tem dificuldade de ler texto sem furiganá. Isso é porque você não seguiu um método eficaz. Esse método aqui eu vou falar nesse evento, o método que eu uso para os meus alunos. E além disso, gente, eu sei que muitas pessoas aqui podem ter participado de outro evento meu de kanji, mas esse evento ele vai ser especial, ele vai ter muitos exercícios práticos para vocês fazerem ao longo do evento, tá? Para vocês usarem o método vocês mesmos
poderem aí de casa, poder fazer o método com materiais específicos do evento e vocês vão poder aproveitar e aprender esses candis de vez, gente. Então, para vocês participarem, muito fácil, é só vocês se inscreverem. O link está aqui na descrição da live, no YouTube e no Facebook. E aqui no Instagram, o link está na bio, tá, gente? É só vocês clicarem, colocarem o e-mail de vocês, eu vou vou mandar para vocês, através do e-mail de vocês, todas as coisas importantes que vocês vão precisar, todos os materiais, todos os links para vocês participarem da oficina. Quem usa o WhatsApp, eu recomendo fortemente que vocês entrem no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp vai ser um grupo fechado do evento, que não vai ter nenhum tipo de zoom, só é fechado, ninguém fala daquele grupo, só os moderadores, só os administradores do grupo podem falar, e a gente manda os links, inclusive, dessas lives aqui. Tá, gente?